Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa manta decorativa para poltrona ou sofá. Se você gostou, já aproveita, fica aqui no vídeo comigo e vamos para o passo a passo. Para fazer a manta da aula, eu vou usar três cores. A manta que eu tirei foto, eu usei mais cores e eu deixo tanto a da aula quanto a manta da foto para vocês aqui na descrição as cores que eu usei em cada uma. Aqui na aula eu vou usar o Barroco Natural 6, se for esse de 452 metros, eu uso 2 novelos, o de 700 gramas, que é um pouco maior, eu uso um novelo. Barroco número 6, na cor Dark Cheddar, 2 novelos de 200 gramas ou um de 400, como tem aqui o de 400 na cor café. Então, cor natural, a cor Dark Cheddar e a cor café. 400 gramas dos coloridos e 700, em torno de 650 a 700 gramas do natural. Vou usar a agulha para crochê número 5. Inicio a manta fazendo um cordão com 150 correntinhas. Trabalho as 150 correntes e volto para dar início à primeira carreira. Completei o cordão com umas 150 correntinhas. Agora eu pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Eu venho na 7ª corrente de base e faço um ponto alto. Agora, aqui eu já conto, ó, como um ponto, 2 pontos. E eu continuo trabalhando agora da seguinte forma: eu faço uma corrente, pulo uma correntinha de base, venho na próxima, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo uma corrente de base, na próxima, um ponto alto, até completar 8 pontos no total. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, sempre trabalhando uma correntinha, pulo uma de base, na próxima, um ponto alto. Completei os 8 pontos. No ponto chevron, eu faço o seguinte: eu subo, depois desço, subo novamente, desço e faço esse vai e vem, como se eu fosse fazer um M e depois dando continuidade na carreira da mesma forma. Então, aqui é a parte que eu estou subindo. Bem aqui na parte de cima, então, agora pulo uma correntinha, venho na próxima e eu faço o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, aqui eu cheguei lá na parte de cima do ponto. Da mesma forma que eu subi, agora eu desço. Faço uma correntinha, pulo uma corrente de base, na próxima, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma corrente de base, na próxima, um ponto alto, até completar os 8 pontos altos separados por uma correntinha novamente. Já desci os 8 pontos, agora aqui nessa parte de baixo eu pulo 4 correntes e faço o ponto alto na 5ª correntinha, sem fazer corrente aqui na parte de cima, pois aqui estamos fazendo a diminuição. Não fiz correntinha, pulei 4 correntes da base e na 5ª eu fiz um ponto alto. Começo tudo novamente, uma correntinha, pulo uma de base, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma de base, um ponto alto, até completar os 8 pontos separados por uma correntinha. Agora, vamos olhar o que conseguimos até agora. Então, aqui eu tinha a parte de baixo, subi os 8 pontos, fiz o leque.
desci os 8 pontos, pulei as 4 correntinhas para fazer a diminuição e começar a subir novamente. Agora, eu vou subir os 8 pontos, faço o leque, desço os 8 pontos, pulo 4 correntinhas. E olha só como já vai formando o desenho do ponto chevron. Quando eu chegar aqui na parte de cima, volto para fazer o leque, depois descer os pontos novamente. Aqui na minha manta, eu vou ficar aqui com 4 leques no total. Já completei os 8 pontos, subindo, agora pulo uma correntinha e faço o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, estou bem na parte de cima e agora eu vou começar a descer para formar a diminuição. Um ponto, aqui uma corrente, né? Uma correntinha que eu pulo e no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, pulo uma, na próxima, um ponto alto. E eu sigo fazendo um ponto alto com uma correntinha de separação, novamente até completar os 8 pontos. Já completei os 8 pontos, pulo 1, 2, 3, 4 correntes, na quinta, faço um ponto alto. Sempre na diminuição, eu não faço correntinhas entre um ponto e outro, eu só pulo 4 na base. Olha só, agora já dá para ver melhor ainda o desenho do ponto. Então, subi, desci, subi, desci. Quando eu subo, eu faço o leque, quando eu desço, eu faço a diminuição, pulando as 4 correntes da base. Como eu disse, aqui na minha manta, eu vou ficar com 4 leques, então, vou continuar trabalhando dessa mesma forma. Agora, eu fiz a diminuição, parte de baixo, subo os 8 pontos separados por uma correntinha, na parte de cima, eu faço o leque. Desço os 8 pontos separados por uma correntinha, na parte de baixo, faço a diminuição, pulando as 4 correntes. Quando eu estiver perto do final da carreira, eu volto para mostrar para vocês como ficou, finalizar essa primeira carreira e já dar início à próxima. Já cheguei ao final da carreira, 8 pontos, leque, 8 pontos, pulei as 4 correntes, 8 leque, pulei as 4 correntes, leque, pulei as 4 correntes, leque. E aqui no final, ó, já estou quase finalizando a carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu faço o último ponto. Aqui eu faço o seguinte, como lá eu pulei os 6 pontos, agora eu não faço correntinhas, laçada na agulha, vou pular 1, 2, 3 correntinhas, e na quarta, eu faço o ponto alto, ficando com essa abertura um pouco maior, já inclinada, aqui no último ponto. Agora, eu viro o meu trabalho. Sempre no início e final da carreira, eu vou fazer a diminuição. Por quê? Sempre eu vou aumentar aqui no leque, então, eu tenho que fazer a diminuição no começo e final, assim como eu faço aqui entre um leque e outro. Então, eu começo sempre as carreiras daqui para frente da seguinte forma: eu faço 3 correntinhas e eu pulo esse ponto, que seria o segundo ponto, ó, o primeiro, o segundo eu pulo e já venho sobre o terceiro, sem fazer correntinhas, faço lá onde eu tenho o terceiro ponto. Depois que eu fiz isso, eu vou trabalhar agora até completar os 8 pontos, porque como eu aumento lá na parte do leque,
eu fico aqui com 8 pontos da mesma forma. Diminui aqui, mas aumento lá no leque, então continuo com os 8 pontos da mesma forma. Venho trabalhando ponto sobre ponto, uma correntinha de separação. Ponto sobre ponto, uma correntinha de separação. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e eu já tenho o leque. Faço o seguinte, uma correntinha, um ponto alto no primeiro ponto do leque. Uma correntinha e leque sobre leque, fazendo os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Observem que eu mantive a mesma quantidade de pontos. Eu cheguei leque sobre leque e eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, certinho. Olha só como aqui já vai formando uma lateral, aqui vai ficar reto, formando a minha manta. Agora, eu dou continuidade, eu fiz o leque sobre leque, uma correntinha, no último ponto do leque, eu faço o primeiro dos 8 pontos. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Uma correntinha, ponto sobre ponto. E dessa forma eu trabalho até completar os 8 pontos separados por uma correntinha. Completei os 8 pontos. Depois do leque, eu fiz um ponto no último ponto do leque e continuei trabalhando. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observem que aqui eu ainda tenho um ponto antes da diminuição. Sempre que eu chegar aqui na parte de baixo, onde eu tenho a diminuição, eu faço o seguinte, sem fazer correntinhas, eu pulo esse ponto, depois eu tenho as 4 correntes e pulo o outro ponto do outro lado. E venho lá no segundo ponto dos 8. O que aconteceu? Eu pulei um ponto antes e um ponto depois das correntinhas. Com isso, eu mantive os 8 pontos desse lado e vou manter os 8 desse. Eu pulei um ponto aqui, só que eu faço um ponto a mais no primeiro ponto do leque. Com isso, eu vou manter sempre 8 pontos, faço a diminuição, 8 pontos, leque. 8 pontos, faço a diminuição, 8 pontos, leque. Até chegar no final da carreira, sempre seguindo esse mesmo processo. Chegando aqui no final da carreira, eu sempre finalizo essa e todas as outras carreiras daqui para frente, fazendo o seguinte. Eu cheguei aqui, eu ainda tenho o penúltimo e o último ponto, que são as correntinhas. Sem fazer corrente agora, eu faço um ponto alto nesse espaço entre o penúltimo e o último. Assim, eu diminui um ponto, sempre diminuindo um ponto no começo e final de cada carreira. Viro o meu trabalho e começo tudo novamente, uma repetição da carreira anterior. Eu vou trabalhar as 3 correntinhas que correspondem ao primeiro ponto, pulo o segundo e a partir do terceiro eu volto a trabalhar fazendo um ponto alto, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, até chegar no leque, onde eu completo os 8 pontos altos. Então, a conta fecha certinho. Eu vou diminuir sempre na parte de baixo do desenho do ponto e aumentar sempre na parte do leque. Com isso, eu sempre mantenho 8 pontos de um lado, 8 pontos do outro, sempre separados por uma correntinha. Então, olha só, aqui, ó, sempre dessa mesma forma. Venho, faço ponto sobre ponto,
Aqui no primeiro ponto do leque, eu faço um ponto alto, leque sobre leque, sempre mantendo 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Do outro lado, eu repito o mesmo processo, faço um ponto alto no último ponto do leque e sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de separação. Quando eu chegar aqui na parte de baixo, eu sempre vou pular aqui os 2 pontos antes e depois da diminuição. Completo os 8 pontos, eu pulo o último e o primeiro do outro lado e trabalho novamente os 8 pontos altos separados por uma correntinha. Leque sobre leque, desço os 8 pontos, sempre tenho aqui a diminuição. Olha como fica o espacinho aqui da diminuição. Um ponto antes e um depois, eu pulo, sempre lembrando que eu não faço correntinha entre um ponto alto e outro aqui na parte da diminuição. Dessa forma, eu vou trabalhar carreiras de vai e volta até completar 10 carreiras no total. Completando as 10 carreiras, eu volto para troca de cor e depois daremos continuidade por toda a base da manta. Já finalizei as 10 primeiras carreiras, olha aqui que retinho fica na lateral. E ali, ó, aumento com leque, diminuição com as correntinhas no início e depois fechando os 2 pontos. E assim eu continuei, carreira a carreira, e completei essas 10 primeiras carreiras. Você precisa fazer 10 carreiras? Não. Você pode usar a quantidade de cores que você queira e fazer a quantidade de carreiras por cor que você queira, ou até trabalhar a sua manta em uma única cor. Se você for fazer o uso de mais de uma cor, é bom você trocar sempre a cor com números pares de carreira. Então, por exemplo, aqui eu fiz 10 carreiras na cor natural, eu vou fazer 2 carreiras na cor café, 4 na Dark Shadow e mais 2 na cor café. E depois começo a repetir a mesma sequência novamente. Isso foi uma escolha minha, você muda de acordo com o que você queira. Então, depois que eu completei as 10, eu venho, cortei o fio, eu só vou passar esse fio aqui por dentro da laçada para deixar ele na espera para arrematar no final. Viro o meu trabalho para continuar a sequência da peça. Agora, eu venho com a outra cor, dou uma laçadinha só na agulha, ó, como se eu fosse começar uma correntinha. E fica esse pedacinho aqui e também os 2 nozinhos depois para desfazer e arrematar no final. Eu venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo e 2 correntinhas, que correspondem ao primeiro ponto. Como eu troquei a cor, eu faço um baixo para prender o ponto e 2 correntes. Antes eu fazia 3 correntinhas, então só na hora da troca da cor. Pulo o segundo ponto, venho no terceiro e eu vou continuar tudo igualzinho, gente. Igual eu fiz as carreiras anteriores, eu faço agora. A única coisa que mudou é que agora eu troquei a cor. Como eu disse, eu vou trabalhar por 2 carreiras na cor café, depois troco novamente, coloco a próxima cor, faço as 4 carreiras, trabalho novamente, depois 2 carreiras, depois vou começar a repetir novamente as 10 carreiras que eu fiz no natural, e assim por diante até completar o tamanho da manta. Continuei trabalhando e aqui eu queria mostrar para vocês como está ficando a minha sequência de cores. Então, fiz as 10 no natural, depois fui trocando, agora fiz mais 10 no natural, já troco novamente pelas outras cores e continuo trabalhando dessa forma as carreiras de vai e vem, seguindo a mesma sequência desde a primeira até a última carreira
para depois trabalharmos o acabamento. A minha manta eu vou trabalhar mais ou menos em torno de 1,60 m, 1,70 m, mais ou menos em torno disso, o comprimento conforme vai dar a minha sequência de cores. O tamanho também é opcional. Eu vou continuar a minha aqui e depois que eu chegar no tamanho desejado, comprimento desejado, eu volto para fazer os acabamentos. Continuei trabalhando e já cheguei no tamanho desejado para a minha manta. Eu trabalhei até completar aqui em torno de 1,70 m, a minha deu 1,73 m. Então, depois que eu já tenho a base prontinha, eu vou mostrar para vocês como eu faço o arremate das pontinhas. Para arrematar as pontinhas, eu vou fazer o mesmo processo em todas as pontas. Então, aqui, ó, lá na última carreira, eu cortei o fio. Se você tiver uma agulha um pouco mais fina da que você esteja usando na base, ajuda bem, porque ela passa com mais facilidade o fio por dentro das laçadinhas do ponto. Então, eu venho trazendo esse fio aqui um pouco mais para dentro. Depois, eu formo uma laçadinha, passo o fio por dentro e levo essa pontinha um pouco mais para baixo. Venho passando por dentro de alguns pontinhos. Se você quiser, você pode repetir o nó de laçada para que ele fique ainda mais resistente. E depois disso, eu corto o fio e vou fazer o arremate com a cola. Então, ó, antes de cortar, eu puxo o fio. Aqui eu vou usar a cola universal, pode ser também a cola pano. Depois eu solto e esse fio que eu tracionei, ele corre ali por dentro dos pontos e sela por completo o meu arremate. Então, sempre no final, em todos os meus trabalhos, eu coloco um pinguinho de cola, porque eu acho que vale muito a pena, o arremate fica bem feitinho. Agora, eu repito o mesmo em todas as outras pontinhas. Depois disso, já teremos a manta praticamente finalizada. Eu só vou mostrar como montar e aplicar os tasséis na manta. Para fazer o tassel, eu preciso de uma medida para enrolar e cortar os fios do mesmo tamanho, facilita bastante, e tesoura. Eu tenho aqui um quadrinho que eu vou começar a enrolar o meu fio. Então, eu venho aqui passando várias vezes. Aqui no meu tassel, eu vou dar 30 voltas no total. Eu acho que 30 voltas já ficou legal aqui pra mim. Você pode fazer o seu tassel mais cheinho ou ele mais fininho, aí vai do seu gosto mesmo. Eu enrolei 30 fios. Eu enrolei os 30 fios, eu venho e corto. Já tenho aqui a base para o meu tassel. Depois disso, eu corto um fio, mais ou menos do mesmo tamanho, para que eu possa fazer a amarração. E um, mais ou menos com o dobro do tamanho, para que eu possa fazer o nó escondido. Então, aqui eu vou aproveitar e vou ensinar para vocês esse nó escondido, que é um nó de macramê, mas ele ajuda muito no crochê. Porque quando eu quero fazer um acabamento como esse, ele fica perfeito, não mostra as pontinhas, então é bem legal. Então, eu vou deixar aqui os meus 30 fios. Eu pego o meu fio, que é mais ou menos do tamanho desses 30, passo ele por baixo e vou dobrar aqui os meus 30 fios para que eles fiquem num tamanho parecido. Claro que fica sempre as pontinhas de sobra, porque a gente faz isso de forma manual,
mas depois também eu vou aparar as pontinhas, então fica tudo resolvido. Bem, agora eu amarro um nozinho simples, 2 e 3, só para ele ficar bem firminho. Essa parte eu vou usar para amarrar e depois, né, fazer o arremate lá na manta. Agora eu deixo ele bem arrumadinho e eu vou fazer o nó escondido. Então, eu venho com o meu fio e eu faço aqui como se fosse uma laçada, ó. Mais ou menos uns 10 centímetros, aqui um pouquinho menos. E eu vou deixar esse fio lá pra cima e essa laçadinha aqui pra baixo. Agora, eu vou segurar tudo, porque eu vou começar a passar esse fio que sobrou aqui, ó, enrolando e formando a bonequinha, que é aquela cabecinha que fica aqui na parte de cima. Observem que o meu fio, ele está lá pra cima, a sobra. E eu vou passar aqui, deixando a laçada pra baixo. Então, eu começo a montar a bonequinha, vou ajustando, vejo se está tudo certinho e vou passando os fios paralelos, para que fique um acabamento bem bonitinho, e vou enrolando, ó. Depois eu volto com ele, descendo. Depois que eu já enrolei várias vezes, eu vou passar esse fio que sobrou aqui por dentro dessa laçadinha. E eu pego aquele fio que eu tenho de sobra e seguro. Com isso, ó, quando eu traciono os dois, eles ficam escondidinhos embaixo de todos os pontos que eu passei. Olha lá, escondeu super bem. Agora, pro arremate, eu faço o mesmo que eu fiz lá na manta. Eu venho aqui, traciono um pouquinho, um pinguinho de cola. Venho no fiozinho ali, ó, que está embaixo, que ele fica mais curtinho, busco o fio, um pinguinho de cola. E depois, é só arrematar as pontinhas, tanto essa pontinha aqui de baixo, quanto a pontinha de cima, cortando os dois fios. E depois eu venho com todos os fiozinhos aqui bem arrumadinhos e corto no tamanho desejado. Bem, e assim eu já fico com o tassel prontinho. Eu vou fazer um tassel para cada ponta que eu tenho na manta, tanto na carreira inicial quanto lá na última carreira. Depois de montar todos os tasséis, eu vou aplicar na manta. E assim, não tem muito segredo. Aqui eu tenho a ponta onde eu tenho o leque. Eu passo um fiozinho para um lado e fico com um de um lado, outro do outro. Aqui eu vou dar 2 nozinhos. Eu não deixo ele muito preso para que o tassel tenha movimento. Então, eu jogo aqui o tassel pro outro lado, dou um nozinho e depois repito o mesmo do outro lado. Então, dei o nozinho inicial, mais 2 nozinhos. E agora, eu vou passar esse fio, um para um lado, outro pro outro, e eu vou escondendo o fio, levando ele pro avesso, e depois vou fazer o mesmo processo que eu mostrei de arremate. Eu vou trazer por dentro dos pontos, fazer uma laçadinha, passar a cola, tanto de um lado quanto do outro, e o tassel fica super preso e bem seguro. Então, eu vou fazer isso em todas as pontas aqui do meu. Caso você queira, você também pode deixar sem o tassel, você pode aplicar franja, fazer um bico de crochê. Aí, a decoração da sua manta, você que escolhe a forma que você mais gostar. Aqui é uma sugestão, eu gosto bastante, acho bem bonito o tassel. Então, por isso que eu resolvi mostrar para vocês, até tem muita gente que não sabe
ali como montar um tassel, como ele fica bem certinho. Então, eu gosto, resolvi passar dessa forma para vocês. Agora, eu vou aplicar em toda a minha manta, terminar de arrematar algumas pontinhas que ainda faltam e depois eu volto mostrando a manta prontinha, já finalizada. Bem, pessoal, prontinha, a manta já finalizada, como vocês viram aqui. E agora é só usar a sua criatividade na combinação de cores e fazer uma manta linda para decorar o ambiente aí da sua casa.